Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o PA e hoje eu vou abordar um tema um pouco complicado e polêmico, que é violência nos games. Eu vou deixar rolando um gameplay de diversos jogos aí, inclusive muitos deles que são considerados violentos, e eu vou pegar certos tópicos e vou dar a minha opinião, falar o que eu acho. E antes que eu comece, gente, eu vou deixar bem claro, eu não sou o dono da verdade, eu sou só um cara com uma opinião, então vocês têm todo o direito de discordarem, inclusive se vocês discordam ou concordam, sei lá, comentem aí, discutam também, é bem um assunto para refletir, eu vou tentar dar uma opinião bem ponderada, bem imparcial sobre o assunto, beleza? Então, o primeiro tópico que eu vou abordar é o seguinte. Tem uma frase que eu ouço de diversos gamers, principalmente aí de uma faixa etária, sei lá, de 25 anos pra cima, que é a seguinte frase: pô, essa ideia aí de que jogo violento influencia é mentira. Eu sempre joguei jogo violento e nunca me influenciou. Bom, gente, beleza. Vamos deixar essa afirmação agora de lado e eu vou só falar um fato para vocês acompanharem melhor o assunto. A nossa personalidade já nasce conosco. Isso é intrínseco. A personalidade vem do termo persona, que é igual a pessoa, ou seja, individualidade. É por isso que vocês veem bebês mais extrovertidos, outros menos extrovertidos, outros mais alegres, outros mais risonhos, outros nem tanto, mais chorões, etc. Isso nada mais é que traços de uma personalidade. A personalidade, ela já vem, é inerente ao indivíduo. Agora o caráter, ele está em constante formação. O caráter são os valores que o indivíduo vai adquirindo, a moral dele, o que ele acha que é certo e o que é errado. Isso resumidamente. E de acordo com diversas pesquisas que eu fiz aí na internet, tem muitas correntes diferentes, mas a média é a seguinte, que todos falam que o caráter é desenvolvido com mais intensidade. É entre os 6 e os 10 anos de idade. Então beleza, tendo esse princípio aí como base, você que tem de 25 anos para cima, quais jogos vocês jogavam quando tinham entre 6 e 10 anos? Eu tenho certeza que vai ser Mario, Zelda, Super Metroid, Sonic, Alex Kidd, Actraiser, Final Fantasy, International Superstar Soccer, entre outros. Eu lembro que o jogo que marcou muito pela violência nessa idade foi Splatterhouse. Eu cagava nas calças de medo desse jogo. Só que você vê ele hoje, ele é uma violência cartunística e a violência tinha uma justificativa, entre aspas, nobre, que era para salvar uma mulher. Então assim, gente, isso eu acho realmente que não influencia ninguém a nada. Agora, se você pegar os jogos que nós temos aí hoje em dia, eles são um pouco evoluídos demais para essa criançada, principalmente dessa idade que eu disse. Antigamente o público-alvo era outro, era mais para criança mesmo. Porém, quem gostava de jogos naquela época e foi crescendo, as empresas viram que continuaram gostando de games, então os jogos foram evoluindo junto com os gamers. Hoje em dia, a grande maioria dos jogos que eu vejo sair são jogos assim, para uma faixa etária um pouco mais avançada. Mas é lógico, gente, eu não tô falando que se, por acaso, um pai deixa uma criança entre essa idade jogar um GTA, por exemplo, ela vai ser influenciada. Não necessariamente. Eu acho que outros meios de comunicação, ou então até mesmo exemplo dos pais, o meio social da criança, eles podem influenciar bem mais que os jogos. Não adianta você privar o seu filho ou a sua filha de jogar certos jogos mais avançados para a idade deles e só dar mau exemplo, como pai e mãe, deixarem eles assistirem filmes também que não são adequados para a idade dele e principalmente essas porcarias que passam na TV aberta, como programas e novelas, que diga-se de passagem tem muito mais coisa ruim do que boa. Não tô falando que só tem coisa ruim, mas eu acho que tratar com normalidade uma mulher que tá com 3 caras ao mesmo tempo e um homem que trai a mulher com 2 não é muito legal. Entre várias outras coisas que eu não vou entrar em detalhe aqui. Então eu acho que se os pais querem que os filhos tenham uma formação de caráter a mais tranquila possível, não adianta só privar de jogar videogame, porque isso não tem nada a ver. Existem jogos e jogos, tem diversos jogos que são excelentes
para a criançada, que melhora as funções cognitivas, motoras, melhora a inteligência lógico-espacial, retarda a decadência mental, entre diversas outras, e tudo isso comprovado cientificamente. E não é porque aconteceu de um moleque de 14 anos matar a própria mãe lá nos Estados Unidos com 20 tiros por causa que ela privou ele de jogar Call of Duty, isso pode acontecer com o seu filho, ou então ele foi influenciado pelo Call of Duty. Não, isso é um caso atípico, ele com certeza já tem problemas, entendeu? Tem muitas crianças que realmente jogam jogos violentos, inclusive nessa faixa etária crucial para o desenvolvimento do caráter, que não tem influência nenhuma pelos jogos. O fato é, cada criança é uma criança e os pais devem observar atentamente as reações dessas crianças a certas coisas e ver o que deve retirar ou não do lazer da criança. E outra coisa, gente, a gente tem que ficar muito atento com as notícias que nós vemos na televisão, porque pensem comigo, uma casa tem uma TV e nessa casa tem uma pessoa que gosta de jogar videogame. Provavelmente essa pessoa que gosta de jogar, ela vai estar jogando ao invés de estar dando ibope para as TVs. Então será que as emissoras de TVs não falam mal dos jogos para, sei lá, tentar fazer com que o povo jogue menos e assista mais TV? Então pensem nisso. Então minha opinião resumida sobre esse tópico é a seguinte: com as crianças entre 6 e 10 anos, deve-se tomar muito cuidado com o que expõe a elas. Mas não só jogos. O jogo é 1% do problema. Existe todo um outro meio de influenciar uma criança. A culpa não é sempre dos jogos e, como eu disse, cada criança é uma criança. Basta os pais observarem que eles vão saber ao que eles podem expor ela ou não. Agora passando para o próximo tópico. E os adolescentes, depois que passa dessa fase crítica de desenvolvimento de caráter? Aí, meu amigo, sinto muito, eu não concordo. Jogos é praticamente impossível de influenciar os adolescentes, só mesmo se ele tiver algum problema mental. Mesmo porque essa molecada tá foda, não adianta você proibir ele de jogar e aí ele vai lá na internet e entra em tudo que é site que tem tudo quanto é tipo de informação. A partir da adolescência é muito difícil dos pais controlarem tudo que os adolescentes fazem. Eles têm que confiar realmente na educação que eles deram nessa fase crítica que eu falei, porque na minha opinião, um caráter bem construído nessa fase só vai poder ser destruído por outra pessoa. As influências externas de outras pessoas. Meios de comunicação, jogos, internet, dificilmente vai conseguir estragar o caráter que foi formado nessa fase. Isso lembrando, falando de pessoas normais. Então vamos para o próximo tópico. Esse que passou foi realmente bem curtinho, mas é que eu tenho essa opinião formada e pronto. Então vamos lá, gente. Agora sobre proibição ou não de determinados jogos. No caso que eu tô falando é proibição de vendas, como certos países fazem. Isso também vai ser bem curto, minha opinião é: não se deve proibir nada, como não se deve proibir nenhum filme, nenhum tipo de conteúdo da internet, nenhum tipo de programa de televisão. Jogos também não devem ser proibidos. Tem diversos países que proíbem certos jogos por causa que tem algum conteúdo um pouco forte. Isso pra mim não tem nada a ver, isso fere a liberdade de escolha de todo mundo. A pessoa pode ou não comprar o que quiser, ela que sabe o que é bom pra ela, os pais que sabem o que é bom pros próprios filhos, então não se deve proibir nada. Agora, o último tópico que eu vou abordar também, bem rapidamente, é referente à censura aplicada nos jogos. Posso citar um exemplo da ESRB, que é uma organização que faz essas censuras. ESRB é sigla para Entertainment Software Rating Board. Na minha opinião, eles exageram um pouco nessa censura se você compará-las com certas censuras de alguns filmes. Posso citar como exemplo um filme que eu gosto demais, é o Snatch, Porcos e Diamantes, que a censura dele é 16 anos. Eu também acho um pouco exagerada essa censura. Eu acho que um moleque de 14, 15 anos já pode assistir esse filme sem problema nenhum. Se ele tiver uma boa educação, ele vai saber discernir que é só um filme. Agora, se você pegar, como eu disse, certos jogos, vários deles têm censura para 18 anos e não tem um conteúdo nem perto do que o filme Snatch, Porcos e Diamantes tem. Isso que eu estou citando só um exemplo. Então eu acho que a SRB ela exagera um pouco referente à censura que ela aplica nos jogos. Eles poderiam ponderar mais e também fazer certas comparações com outras mídias. E vamos falar a verdade, né? Isso não significa que a gente vai seguir à risca essas censuras, né? A gente não segue e provavelmente nunca vai seguir. Serve só como uma questão de comparação mesmo. Bom, pessoal, então
Como eu disse no começo do vídeo, nunca é demais lembrar, isso foi só uma opinião particular minha, eu não sou o dono da verdade, vocês têm todo o direito de discordarem, inclusive vocês podem deixar comentários aí, acrescentando alguma coisa, falando sobre alguma coisa que eu falei de errada, ou elogiando alguma coisa, vocês que sabem, interajam da forma que vocês quiserem, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, se vocês gostaram, não esqueça de deixar aquele gostei que ajuda demais na divulgação do vídeo e do canal, e também não esqueçam de inscrever-se no canal, beleza? Para irem recebendo as atualizações, ok? Então é isso aí, pessoal, até o próximo vídeo, fiquem bem e falou!